Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Maca e eu vou ser o mediador desse bate-papo aqui de hoje. Antes de a gente apresentar a nossa super convidada, uma dica para você. Volta aos podcasts aqui porque tem muito conteúdo para você escutar. Tá tudo de graça, tá tudo à sua disposição. Fica super à vontade, você tá em casa aqui, tem muito conhecimento. E outra dica que eu te deixo, vai lá no nosso Instagram, txm.methods, tem muito conteúdo, tem lançamento de edital, tem várias oportunidades para você. Lá no LinkedIn, nós somos TXM Methods e no YouTube, nós somos canal.txmbusiness, que espero que mude um pouquinho aqui. Agora sim, de caçador para o mundo, Giana, seja bem-vinda, que prazer te ter aqui, Giana. Muito obrigada, Maca, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Aí, ó, que coisa boa. Giana, me conta uma coisa. Quem tu é? De onde é que tu vem? Eu te conheço, mas essa galera que tá em casa, no trânsito, no trabalho, não te conhece ainda. Difícil de definir, né? Ultimamente a gente tem tantas coisas nessa vida. A Giana é uma arquiteta, né? Eu me formei em arquitetura, saí lá de caçador do interior e acabei voltando. Acabei entrando aí no mundo da inovação, ajudando a construir esse centro de inovação lá de caçador. E hoje em dia estou com projetos novos, mudando um pouco de lado do balcão. Legal. E é isso, me construindo ainda. Uhum. E tu se formou lá em Caçador mesmo? Não, tu nasceu lá? Eu nasci lá, fiz colégio todo lá, daí depois eu comecei na FURB e depois terminei na Univale. Ah, na FURB, Blumenau? Blumenau. E aí terminou na Univale? Na Univale, Itajaí. E foi um pouco ali que eu já fui, daí me formei, fui pro escritório de engenharia, assim, bem tradicional, bem estrutural. Mas sempre tive um pezinho, assim, de buscar alguma coisa a mais, assim, né? Eu entendi que estava entrando ali no mundo do trabalho, mas também buscava sempre alguma coisa, alguma novidade que estava acontecendo e tal. E na época, na região ali, estava surgindo o primeiro coworking. A minha entrada no mundo da inovação foi por aí. Foi frequentando o coworking, que eles sempre tinham... Em Itajaí, não. Em Balneário. Em Balneário. Era um galpãozão, assim, dos guri, super novos. Até meus contemporâneos eram os arquitetos ali também. Então, eles tinham arranjado aquele espaço e estavam fazendo... O pessoal ainda não entendia o que é essa palavra coworking, o que era, trabalhar compartilhado, como assim não é um escritório fechado. Então, foi um pouco disso, assim, buscando, foi ali que eu comecei a entrar na nossa tribo da inovação, assim. Foi por aí. Daí sempre tinha, e aquela coisa, assim, de como o ambiente ajuda, já sentia naquele momento, assim, que cada vez que eu ia para lá, eu voltava conhecendo alguém diferente, eu voltava com algum assunto diferente. Então, aquela coisa que vai te agregando, assim, né? E foi um pouco mais ou menos na época que estava surgindo a Kátia aqui, foi mais ou menos naquele período aqui, né? A Kátia como é hoje, assim, naquele lugar ali na SC. Então, foi meio paralelo, assim. Foi ali que eu fui meio que entendendo o que estava acontecendo nesse cenário. Vindo nas palestras que estavam acontecendo aqui também. Então, foi mais ou menos nesse período que as coisas começaram a ir nesse sentido. Mas ainda continuei trabalhando bastante ainda como arquiteta. Voltei para Caçador como arquiteta na prefeitura lá. Então, e numa das reformas dos projetos que eu estava envolvida, a gente ia fazer a restauração de uma antiga estação ferroviária na cidade. Que fica num lugar super privilegiado, até era... Meu TCC foi uma área ali perto, que era no Parque Central da cidade, tem uma antiga estação ferroviária. E daí, nesse parque, a gente estava, nesse projeto de restauração, a gente estava vendo que usos a gente ia dar para esse espaço. E foi um pouco disso. Eu já tinha a parte de dança do município, já tinha as professoras que tinham sido formadas no Bolshoi, que davam aula lá. Então, a parte de dança, e era uma estação que ela era central, tinha duas alas, assim. Então, uma ala a gente sabia que ia continuar aquele uso de dança, que já era bem forte, e outra, o espaço, o que a gente pode colocar aqui que vai ser bacana? E daí, nisso, pesquisando, as coisas
apareceu para mim o edital do Co-Creation. Massa. Que era um do Co-Creation que estava no centro ali, que era bem para os criativos. Acho que foi um dos primeiros ali. Sim. Era na escola, não? Não, era Não era no escola centro, ainda. mas acho que era uma das primeiras turmas que ia ser ali no museu. Ah, massa, ok. Mas eu lembro que era ainda para o perfil de criativos. Aham. Daí foi um pouco disso, assim, foi mais ou menos ali que começou a puxar o fio do miolo, assim, a gente já pensando nesse uso. Uhum. Daí início eu ainda estava no IPUC, que é a Secretaria de Planejamento ali. Tá. Mas De caçador. de caçador. Mas aí nisso a Secretaria de Desenvolvimento já estava buscando alguma coisa de inovação, de fomentar o empreendedorismo na cidade. Uhum. Eles falaram, ó, a Giana tá ali, ela é arquiteta, mas ela entende dessa... ela tá ligada no que tá acontecendo, assim. Então foi aí que eles me migraram de vez, e daí eu fui para a área de desenvolvimento mesmo, para ajudar, focar botar as coisas acontecerem, assim. Uhum. E foi muito, muito bom, assim, foi a primeira vez que eu saí da construção civil, assim, formalmente, assim, e daí fui trabalhar nessa parte de fomentar, e foi incrível, assim, foi muito bacana. E para quem não sabe, para quem está ouvindo e vendo a gente e não sabe, Caçador é uma cidade no interior no oeste. 80 mil habitantes, né? bem no centro, bem assim. no centro de Santa Catarina, tá? E hoje é um belo polo de inovação, né? Lá, eu acho uma coisa muito curiosa, em toda aula que eu dou, eu conto a mesma história. Eu falo, vocês conhecem a IKEA? E todo mundo fala, sim, conhecemos, tá? Não sei o quê. Ah, que legal. Vocês sabem onde é que os móveis deles são feitos? Ah, na Suécia, nos Estados Unidos, Dinamarca, tal. Também, mas em Caçador é feito. Ah, e vem de lá? Não. Mas eu acho muito legal porque a IKEA é uma referência de móveis, inovação, móveis rápidos, assim, né? E é feito em Caçador, sabe? Então eu acho que tem muita coisa legal que acontece ali na região e Caçador impulsiona muito isso. Muito por conta de um centro de inovação que foi montado lá e que tu ajudou a montar, a estruturar esse centro de inovação de lá. Como é que foi essa história de um centro de inovação em Caçador? Como é que foi montar isso? Me conta um pouquinho disso. Então, começou um pouco disso, assim, dessa vontade de ter coisas acontecendo na cidade. Então, né, na secretaria ali e tal, teve muito apoio nesse momento para isso. E a gente começou a pensar só em como é que a gente fomentaria isso. Então, a gente foi atrás de conhecer o professor Salomão, foi atrás de entender como é que estava na universidade também. Então, o Salomão é de Caçador, né? Também, existe essa ligação muito forte ali, só para o pessoal entender. Sim, e daí como é que foi naquele momento? Então, a gente no primeiro passo, a gente não pensava em ser um centro de inovação. Isso surgiu por uma consequência, assim, a gente sabia que a gente queria achar uma maneira de fomentar a inovação, o empreendedorismo ali, e logo que a gente foi atrás, começou a entender o que estava acontecendo, entender que existia uma rede de centros no estado, um programa que já estava acontecendo, a gente tem que entrar a gente fazer parte também. Então foi muito nesse momento que a gente foi entendendo, mas também entendendo que tinham que acontecer coisas, que a gente tinha que gerar eventos nesse sentido, começar a conscientizar, a fazer barulho. Então foi bem nesse caminho, assim, de ir buscando fazer coisas acontecer, entender as pessoas. Eu lembro que a gente fez nesse momento uma matriz SWOT, eu fui entrevistar várias pessoas, assim, e bem orgânico, assim, de tipo, um empreendedor indicava outro, e quem estava envolvido, de pessoas de instituições, assim, elas também falaram o que elas viam de fraqueza, de fortaleza, né? O que a gente tem de diferente aqui em Caçador, que não tem, né, em outros lugares. Então, e quando a gente começou a mexer com isso, a gente foi ver, não, mas a gente pode ter esse lugar, que seja essa casa, né, esse centro, que centralize as coisas e abrigue e seja um motor que impulsione, assim.
Porque logo que a gente começa a ver, a gente vê como é importante ter esse ambiente que fomente mesmo, que faça as pessoas se trocarem ideias, saber que lá eu posso ir porque lá eu posso, né? Como eu estava falando do próprio coworking, assim, né? Lá Mas pode conhecer outras pessoas, vai gerar network, vai ter pessoas com o mesmo problema que o seu, vai ter sim, pessoas com soluções para o seu problema. exato. Eu acho que o centro de inovação serve muito para isso, para ser um ponto de referência para as pessoas saberem, olha, aqui Pessoa. tem, vamos se encontrar aqui. Aonde que eu posso ir, né? Em cada cidade que chega, tipo, aonde que eu posso chegar e ir lá, eu Exato. vou saber que tem pessoas que são hubs, né? Que vão conhecer muitas pessoas, que vão poder me apresentar, que vão poder me ajudar ali a formar a rede que é super necessária, né? Então, e a gente também viu que era necessário ter uma série de programas, né? Fazer não só uma coisa, não só um programa que atendesse quem estava no começo, também quem já tinha empresa, quem eram as empresas grandes, que era o perfil que a gente tinha para atender lá. E assim, cada passo foi sendo criado, né? Novos programas, novas coisas para ter ali dentro e fazer mais ainda ter essa cara de centro de inovação. Porque, né, se só uma coisa funciona ali, daí eu, né, só a função que ela está exercendo. Ela está sendo uma incubadora, ou está sendo uma aceleradora, né? Ou está sendo um coworking, mas então esses centros de inovação tem muito isso, essa pluralidade, né, de coisas acontecendo, assim. E até fazer as pessoas entenderem isso, né? Porque, de certo modo, com o coworking as pessoas estão acostumadas. Com uma incubadora, ok, é uma função específica, mas no centro de inovação ele tem muitas funções específicas ali. Não só eventos, não só coworking, não só incubadora. Acho que tem muita coisa para desmistificar ali dentro. Né? E só indo para conhecer. Falando especificamente de caçador, as cidades próximas têm centro de inovação? Qual que é a cidade mais próxima com centro de inovação? Tem Videira, que inclusive é uma cidade vizinha, assim, uns 40 minutos. E a gente tinha uma parceria muito bacana com eles, assim, principalmente nesse começo, foi muito importante, porque já tinham, em Santa Catarina tem a rede de centros, então tinham 13 cidades que já faziam parte dessa rede. Nem todas tinham centro, algumas só estavam nessa intenção de ter. Mas Caçador e Videira foram as cidades que tiveram iniciativas municipais, que o município teve, que não foi só esse projeto estadual que decidiu, ó, que vai ter, aqui vai ter, aqui vai ter. Então ali a gente foi atrás e bateu na porta e conseguiu, ó, a gente tem interesse que tem aqui e tal, e foi muito importante, assim, os dois centros meio que surgiram, começaram com atividades em épocas parecidas, algumas começaram primeiro ali em Caçador, outras começaram primeiro em Videira, mas nesse primeiro e nesse início, eu estava como gestora ali do Inova Contestado, que é o Centro de Inovação de Caçador, e o Leandro era o gestor do Centro de Inovação de Videira, e a gente era muito parceiro nesse sentido, assim, de trocar figurinhas, sabe? O que a gente prega, assim, de trocar ideia, como a gente cresce quando a gente troca ideia, a gente botava em prática nisso. E surgiram mais ou menos ao mesmo tempo ali? Um pouco depois, o Contestado, né? E o de Videira, qual o nome? É de Videira mesmo? Não, ele tem um nome, mas ele é Dante... Vai fugir o nome do sobrenome. É o nome de alguém. Okay. Mas surgiu mais ou menos ao mesmo tempo, assim? Sim, só que tiveram trajetórias um pouco diferentes, assim. Né? O de Videira, ele foi feita toda a reforma e tal, ele ficou todo prontinho, depois começaram um pouco os programas ali. E de Caçador a gente teve uma história totalmente diferente, assim, a gente achou um prédio antigo e a gente, quando eu comecei a trabalhar lá, a gente só tinha trocado o telhado daquele prédio antigo. O restante, a gente foi trocando aquela história do avião, aquela peça com o avião voando, assim. Então, teve muita coisa que a gente foi fazendo, assim, inclusive... as primeiras turmas de pré-incubação, eles ajudaram a gente a fazer as pinturas das salas, a trocar as coisas que tinham lá. Sim, e os primeiros incubados que, por exemplo, trabalhavam em coisas de paisagismo, eles que fizeram uma parede verde que tem lá. Era uma das salas mais bonitas. Aí, ó. Na entrada,
E tá, até hoje está lá firme e forte, assim. Então, teve muito essa colaboração. Esse espírito, no começo era eu, depois eu mais a Heloísa, que era mais estagiária, e o time foi crescendo, assim. Nossa. Então, conforme a gente também tinha mais perna, mais braço, a gente conseguia fazer mais coisas. Primeiro era com os mentorados lá de incubação, depois a gente mesmo fazia os mutirões, porque ele não precisava esperar o tempo deles estarem ali com a gente, já ia ajeitando algumas coisas, e o ambiente foi se transformando com a gente ali dentro, assim, né? Nossa. Foi uma loucura isso. Imagina. Alguns períodos foi bem... Teve um boot lá. Teve um boot. Então, mas a gente ficou também, dava muito orgulho, assim, né? Tem um carinho enorme lá pela época que a gente ficou lá e colocava mesmo a mão na massa e não tinha, tipo, todo mundo arregaçava a manga e ia resolver o que precisava resolvido, assim. Então, pra o caçador, ele fica mais ou menos umas 4 horas de Floripa, né? Por aí, Tá. Me diz uma coisa. Qual que é o principal desafio, na tua visão, de a gente montar um centro de inovação tão distante da capital e ainda mais uma capital sendo Florianópolis, que é uma capital que impulsiona a inovação no estado como um todo? Então, a gente sentiu, em Caçador, a gente sentia muita barreira física, tipo disso, de ser, tá um pouco mais distante, de estar numa rota, por exemplo, quando o pessoal vem para o interior, às vezes vai por um caminho assim, Lages, Chapecó, né? Não passa tanto ali por Caçador, porque tá um pouquinho mais ao norte do que esse caminho, assim, que é um dos principais que interligam o estado. Então, a gente acabava sentindo bastante essa questão, assim. A gente estava localizado numa das regiões com menor IDH do estado. Então, isso também, querendo ou não, refletir um pouco, né? Um desafio enorme também é a questão da gente perder muitos talentos ali. Então, como reverter isso, né? Como deixar uma cidade mais atrativa para quem vem para cá, para quem é talentoso e para que as pessoas permaneçam na cidade. É uma preocupação muito importante. Mas também, esses são os principais desafios, assim, acho que é reter os talentos, é o que mais pega, assim, como reter, como atrair, como fazer para os talentos que estão ali não fiquem isolados, porque tem isso, às vezes tem, cara, a gente descobre que o cara é um super crânio, trabalha para uma empresa da Alemanha lá no quartinho dele. E às vezes, tipo, eu tô aqui em Caçador aproveitando aqui com a minha família, mas não tá conectado com um baita network, mas às vezes não tá tão conectado no que tá acontecendo na cidade. Tá numa bolha dele. Na bolha, exato. Então também esse trabalho de descobrir esses talentos e conectar eles com o centro de inovação, assim, era um trabalho meio que de formiguinha, assim, mas que dava muito resultado. Mas também tem um lado, esses são os contras, os desafios, mas tem os lados bons, assim. Isso, boa. Tem uma coisa que eu sinto, não só pelo que a gente viveu lá em Caçador, mas também indo em cidades um pouco menores, assim, a gente sente muito fácil isso de chegar e conhecer quem são as pessoas que te apresentam, quem são as pessoas que podem te abrir portas. E as pessoas têm um pouco menos armaduras, sabe? Então eu acho muito mais fácil, às vezes, você chegar numa cidade menor, assim, entender quem são as pessoas que estão ali participando do centro de inovação, quem são os empreendedores, e ter muito mais fácil acesso a essas pessoas do que, às vezes, numa cidade maior, como Floripa, como Curitiba, como Porto Alegre, assim, que às vezes tem tanta coisa acontecendo que é até difícil de achar quem é. Quem são as pessoas aqui? Onde é que é mesmo que acontecem as coisas, sabe? Nossa. As coisas ficarem mais diluídas de tanta coisa acontecendo. Que massa, que massa. Bom, a gente está na TXM Methods e a gente tem a nossa metodologia aí em 3 etapas. Etapa de think, que é a etapa de pensar o seu negócio, a etapa experience, que é a etapa de experienciar o seu negócio, e a etapa M, que é de manager, que é de fazer uma gestão. Então eu tenho 3 perguntinhas TXM para fazer para a Giana. Primeira perguntinha do momento TXM aqui, perguntinha think.
Cite um pensamento ou uma frase que te inspira. Acho que gentileza gera gentileza. Boa. E eu acho que tem muito a ver com o ecossistema também, né? Uhum. Com o Give First, com você ir lá e dar um pouquinho de energia que você dá, aquilo acaba te contribuindo para tua carreira, para tua vida, para teu negócio, e você nem consegue mensurar como que isso retorna, mas retorna, né? É bem... Massa. Acho que essa frase ela é muito boa. Gentileza gera gentileza. E hoje a gente está precisando de tanta, né? E eu acho que inovação tem muito a ver com isso também. De gentileza, de empatia, de aproximar. Eu acho que tem muita relação com isso, né? Perguntinha X, uma experiência memorável. A nossa perguntinha de experience. Pois eu tava pensando... Eu vou citar duas, então. Um pouco é isso, essa questão de, tipo, eu lembro a primeira vez que eu vim na CAD, uma palestra, assim, então, esse momento de estar entrando no Centro Grande de Inovação, assim, eu lembro com uma experiência que fiquei muito impressionada. E também, assim, mais como experiência também, Startup Weekend. Eu acho que também é uma baita de uma experiência, para quem não viveu, super recomendo, né? E também faz a gente mergulhar ali, faz uma imersão no final de semana, né? Para quem não conhece, né? O final de semana inteiro mergulhado no empreendedorismo e até para quem está começando é bom, para quem já é experiente, às vezes relembra de coisas e tem um pouco mais na pele de como fazer rapidamente ali numa imersão. Então eu super recomendo o Startup Weekend. Esses eventos curtos, assim, são muito bons, principalmente para começar a fazer essa imersão. A gente tem o TXM Challenge, que é um desafio, 2, 3, 4 dias, que é customizável também, né? A gente fez na Gramado Summit, fizemos no nosso Summit próprio da TXM também, e foi super legal. Então, na Gramado Summit a gente teve, foram 9 equipes representando universidades da região do Rio Grande do Sul como um todo, e foi muito bacana, muito legal. Trabalharam 3 dias em cima de desafios propostos, sabe? Então, eu acho que esses eventos curtos, como o nosso challenge, eles são muito inspiradores e eles deixam sempre um aprendizado muito grande. Essa jornada de aprendizado é muito boa, né? Sim, Perguntinha manager. Cite uma regra, uma ferramenta de gestão aí que tu goste. Eu acho que o Trellozinho. Boa. O Scrum mesmo. Ajuda ali. E é um exercício diário, assim, né? Você conseguir manter o Trello, porque você... É aquela coisa da constância, né? De tipo, ir sempre atualizando, senão as ferramentas todas, elas meio que te pedem isso, né? Que nem fazer atividade física, tem que ter todo dia a constância ali do básico, de ir atualizando. Então, se não faz o básico bem feito, a coisa fácil deixa de fazer sentido, assim, né? Vira burocracia. Então, para mim, ferramenta de gestão tem muito a ver com isso, assim, com esse dia a dia, com o capricho de ali manter tudo organizado. Dentro da nossa plataforma da TXM Methods, a gente tem uma ferramenta de gestão, a gente só está atualizando o layout dela agora, mas é com base no Kanban, assim, e funciona muito bom, tá? Funciona muito bem. As equipes gostam, os times acabam se entrosando e se organizando muito mais, e a gente vê que quanto mais a gente está aprimorando ela, agora a gente está só remodelando o layout dela, já está ficando na fase final ali, mais os times vão se entrosando, mais começa essa organização. Tá? Então, para você que está usando a nossa plataforma aí, usa lá a nossa ferramenta de gestão com base no Kanban. Tá? Para quem está utilizando a plataforma nova, ela ainda não está disponível, porque a gente está só remodelando o layout ali, mas já vai estar disponível para você. E a dica é isso, é constância. Então, você está sempre lá atualizando, né? Sempre dando uma olhadinha aqui que tem lá no Kanban. É isso que faz a coisa realmente funcionar, não tem milagre. Ô, Giana, me diz uma coisa. Tu já foi, não sei se em todos, mas em muitos centros de inovação aqui pelo estado. Provavelmente quase todos tu já deve ter passado, né? Claro que eles têm as suas particularidades, assim, mas de maneira geral, como é que tu vê o trabalho desses centros de inovação junto com as comunidades, junto com as empresas? Tu acha que está tendo um resultado positivo? Tu acha que está sendo bacana? Como é que é a tua visão em cima disso? Eu acho que é incrível, assim, e dá para sentir
ver ao longo de pouco tempo quanto transforma, sabe? E também, não só... Nossa, eu acho que teria vários depoimentos, assim, não só meus, mas de como mudou a vida de várias pessoas, assim. Mas principalmente com quem se envolve mais, com quem, tipo, tem um centro de inovação na sua cidade e tá sempre indo lá, tá sempre entendendo que evento que tem, quando que eu posso ir, né? Tipo, e se colocando, indo lá. Então, para quem se envolve mais, isso ajuda demais, sabe? É sempre rápido o retorno, assim, com network, e muitas vezes com maneiras que a pessoa não espera. Isso que eu acho super interessante, não é aquela coisa assim, eu vou num evento porque vou conhecer o fulano de tal, ou algum retorno que é presumido. Não, geralmente alguma coisa que você não consegue prever, mas você se envolvendo com aquele ambiente, ele já te beneficia e te impulsiona, né? Com os programas que eu vejo também, que são muito importantes, como esse network que gera 10 turmas, são muito valiosos para quem está começando a aprender, para quem está mais para frente, para os próprios mentores que vão lá mentorar e às vezes conhecem outros mentores. Então, essa fluidez é essencial, assim, acho que para todo mundo hoje em dia, ainda mais na dinâmica que a gente está hoje em dia, que ninguém é mais, né, se pensar nas gerações atrás, né, a pessoa que nem eu que me formei arquiteta, a pessoa se formava arquiteto, ia ser arquiteto a vida toda, né? Hoje em dia é muito difícil né, as bios são grandes de todos, né? Então, isso também acontece com as pessoas. E então você cultivar esse relacionamento, esses lugares onde as coisas acontecem são essenciais, assim. Eu vejo que faz muita diferença nas cidades que tem e que tem centros ativos, assim. E digamos que eu estou numa cidade muito pequenininha, assim, super pequena. Vamos usar como exemplo uma cidade que o Salomão me falou uma vez em Portugal, Manteigas. Tem 5 mil habitantes, eu acho. É uma cidade super pequena. Mas não precisa ser de 5 mil, pode ser um pouquinho maior. Mas uma cidade pequena. Pô, eu quero ter um centro de inovação. Qual que é a dica? Não precisa ser a principal, mas uma dica que tu daria para essa pessoa que está numa cidade menor, que não tem uma expressividade tão grande assim, e ela gostaria de começar esse movimento, gostaria de ter um centro de inovação. Então, aqui em própria Santa Catarina, assim, o projeto que tem de rede de centros de inovação, ela já funciona em rede para justamente abranger o estado todo, para que quem está nessas cidades pequenas consiga facilmente ir numa cidade mais próxima e se conectar, porque também se a gente não tem densidade, também a gente consegue não ter não tem tanta fluidez das coisas acontecendo, networking, então quanto mais a gente conseguir trabalhar em rede e ter esses pontos de referência próximos, assim, também ajudam bastante. Então, tem algumas dicas, assim, tipo, talvez para uma cidade tão pequena, talvez poderia ter um programa funcionando lá, que daí já seria ou um coworking ou um habitat de inovação, que a gente chama, não necessariamente um centro. Mas um habitat de inovação, que seria o ponto físico onde as pessoas se conectam, se trocam, e também tem a referência para poder ir para um lugar maior, estar conectado a centros maiores. Então, eu acho que é isso, assim, esse é o segredo. Assim. Às vezes pode ser um lugar, tipo um café da cidade, às vezes funciona. Como os cafés parisienses funcionam, às vezes boteco, às vezes funciona, né? Tipo no happy hour, assim, para ser esse lugar onde o network acontece. Então, e isso aconteceu em Caçador antes de a gente ter o prédio lá, como eu falei, no começo a gente só tinha o telhado, então a gente nem tinha o programa funcionando ali, mas a gente fazia eventos, sabe, para as pessoas se conhecerem. Às vezes é aquela coisa do final de semana, ou de uma semana, de uma palestra, mas só de ter aquela coisa acontecendo, das pessoas se conhecendo, trocando, já começa a ter uma fluidez de coisas acontecendo. Isso é super bom para todo mundo, quando é nesse propósito de ter conteúdo rico, de ter pessoas que estão ali abertas a trocar, né? Quem não quer trocar uma ideia, não aparece. Então, geralmente, as pessoas chegam bem intencionadas. Assim. Mas bela dica isso. Às vezes não precisa ter um na sua cidade, né? Você pode trazer uma partezinha dele, você pode ter Sim, eu acho que é essencial, assim.
os próprios centros das cidades menores, eles não... eles têm que ter isso em mente, assim, eles não conseguem ter toda a jornada. Às vezes, por exemplo, não faz sentido numa cidade muito pequena ter, por exemplo, um programa de internacionalização muito sofisticado. Talvez isso cabe para uma capital, mas faz muito sentido dar mais atenção para quem está começando a aprender, ou para geração de talentos. Então tem muito isso, assim, entender o contexto do lugar, ver o que pega ali e trazer ou programas ou soluções para aquele perfil. E estar sempre conectado com o que está acontecendo com o que está perto, assim. Massa. Jana, uma dica de filme aí para essa galera que tá ouvindo a gente. Dica de filme. Eu acho que me vem um Sonho de Liberdade na cabeça. Legal, belo. Que eu acho que tem um pouco disso, ele tinha muito valor pelo conhecimento, assim, e também a constância, que ele foi fazendo lá da spoiler, né? Mas um filme tão antigo não tem spoiler. Não tem mesmo. Mas que ele foi cavando o túnelzinho dele de farelinho em farelinho, assim, é um pouco do que eu tava falando do Kanban, de a gente ter, às vezes, hoje em dia, a gente tem uma ilusão de que as coisas são muito rápidas, pela escalabilidade, pelo digital, mas nada substitui o trabalho de todo dia, né? Então, daquela coisa da formiguinha, da constância. Então, é um pouco disso que me remete. Legal, assim. Boa. E um livro de dica aí? Um livro... que tu goste, claro. Mas me vem Jogo Infinito. Legal. Boa. Que também é muito bom. E fala disso, né? Das empresas, como elas já nascem com essa cara de não ter fim, de ser para sempre, né? Que as empresas que realmente duram muito tempo têm essa cara, assim, de não tratar como as regras do jogo finito uma empresa que tem o jogo infinito, que ela não é feita para ser para muitas gerações, assim. Que legal. E uma inspiração para ti? Uma inspiração. Putz, a gente vai tendo tantos mestres, assim, ao longo do caminho, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que uma inspiração devia trazer o Ayrton Senna, assim, um pouquinho, né? Adoro Ayrton Senna. Desse ídolo, assim, que ele também, tipo, né, trazer um pouco dessa questão da constância. Eu acho que um pouco disso, assim, eu tô nessa fase hoje em dia, assim, boa. Muito olhando pro fazer o básico bem feito. Assim. Massa. Jana, obrigado por aceitar participar aqui com a gente, tá? Sei que tua agenda aí é super corrida e tudo, mas muito obrigado por tirar esse tempo aí pra gente, tá? Obrigado por toda a tua dedicação. Tu que é da família TXM aí. Obrigada. Tá? Então, muito obrigado mesmo. Me sinto assim, sempre da família. Coisa boa. E foi um prazerzão estar falando contigo. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Maca. Muito bom. E você que está em casa, no carro, no trânsito, na casa de praia, seja onde você estiver, não deixa de ouvir os nossos outros podcasts. Volta aí, tem muito conteúdo bacana que a gente preparou para você. Não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, txm.methods no Instagram, txmmethods no LinkedIn. Fique bem. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.